Olá, essa é uma videoaula sobre o algoritmo de Dinic. Somos a equipe 6, composta pelos alunos Gustavo Rodrigues Ribeiro e Maria Heloísa de Paula Souza, alunos do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. A nossa agenda durante essa videoaula será a seguinte: primeiramente faremos uma breve introdução ao tema, em seguida iremos apresentar e explicar o algoritmo de Dinic implementado em C++, por fim apresentaremos um exemplo prático do funcionamento do algoritmo ao tratar problemas de fluxo máximo, e as referências bibliográficas utilizadas na construção da videoaula vêm ao final. O algoritmo de Diniz, ou algoritmo de Dinic, foi originalmente criado pelo russo Efim Diniz, em 1969, e publicado em 1970 no artigo Algorithms for Solution of Problems of Maximum Flows in Networks with Power Estimation. Porém, esse algoritmo foi levemente alterado pelo matemático Shannon Levin e seu aluno Alan Atoy, e posteriormente ele se popularizou após essa alteração com um erro de pronúncia como algoritmo de Dini. Trata-se de um algoritmo polinomial que busca solucionar problemas de fluxo máximo em redes, com tempo de execução O de n ao quadrado e m para grafos de n vértices e m arcos. Mas o que seria um problema de fluxo máximo? O problema de fluxo máximo é dado uma determinada rede de caminhos com pontos que você tem que passar e restrições de quantidade de transporte que você pode passar, você quer atravessar o máximo de um ponto S a um ponto T. Esses problemas de redes podem ser representados como um grafo orientado. Aí aqui a gente trouxe uma ilustração para exemplificar isso. A gente quer atravessar o valor máximo de S a T. Então a gente tem que no começo, nessa aresta de S1, 3 e T, o máximo que pode passar ali é o 4, um fluxo máximo de 4, porque tem uma restrição de 4 entre 1 e 3. Já no caminho de S1, 4, 3 e T, o máximo que a gente vai poder passar ali vai ser um fluxo máximo de 5, porque ele vai perder ali no começo, ele vai perder um de 6, no começo. Ele não pode passar 10 porque já foram utilizados 4 entre S e 1. Então ele vai descer com 6, entre 1 e 4. Mas quando ele chegar no 4, ele vai subir com 5 e descer com 5 de novo, somando um total de 9 de 3 a T. Agora de S2, 4 e T, ele vai passar com um fluxo máximo de 10, porque ele vai sair com 9 de S a 2, vai passar com 9 de 2 a 4, mas ali no 4 ele vai unir com um que ele tinha recebido antes e vai subir com um fluxo máximo de 10. Então a gente tem que nesse grafo, o fluxo máximo que pode ser transportado é de 19 unidades. Então, em termos práticos, a gente tem que uma rede trata-se de um grafo orientado, onde cada ponto da nossa rede é um vértice do grafo e ele é ligado por arestas. Essas arestas, elas são delimitadas com uma capacidade, que representa o máximo que você pode transportar ali naquele caminho. O fluxo é o você transportar aquilo de um ponto ao outro. Um exemplo prático desse tipo de sistema são redes de abastecimento de água, onde você vai ter um sistema de canos, cada cano possui uma vazão, que é a quantidade máxima que pode passar ali, e ele vai ter que chegar de um ponto ao outro. Então, para determinar a quantidade máxima de água que pode passar nesses canos, a gente pode implementar um algoritmo de fluxo máximo. E aqui a gente mostra alguns tipos de redes de tratamento de água, como rede ramificada, rede mista, rede malhada e assim por diante. Agora nós teremos o algoritmo de Dinic implementado em uma linguagem C++. Mas vale lembrar que o algoritmo de Dinic ele tenta reaproveitar uma busca de largura ou BFS executada procurando não apenas um caminho, mas se possível vários caminhos ao mesmo tempo a cada iteração. Por isso é um algoritmo polinomial. Assim, quando é feita uma busca em largura e verifica-se que a distância de S a T é k, procura-se todos os caminhos aumentadores de tamanho k antes de se fazer uma nova busca de largura, ou seja, antes de iniciar uma nova iteração. E aí, nós escolhemos o grafo
a ser formado de forma como uma lista de adjacências. Portanto, um possível modelo para a estrutura das arestas do grafo, não somente do grafo, nós teremos a estrutura para a construção do grafo e uma estrutura para as arestas. Então, um possível modelo para a estrutura das arestas, descrita em uma linguagem C++, seria a seguinte. Essa estrutura aqui, ela representa a aresta que vai de um ponto A a um ponto B, né? Entre dois vértices ou entre dois nós, que vai de 0 a 1. E na criação da aresta, iremos coletar as seguintes informações. O índice do vértice ou nó que a aresta está sendo direcionada, ou seja, se vai de 0 a 1, nós iremos gravar aqui o valor 1. Em seguida, teremos o fluxo máximo de dados que está passando na aresta naquele momento. Então, como estamos criando agora a aresta, o fluxo máximo até o momento é 0. Em seguida, nós temos a capacidade máxima que a aresta suporta de fluxo de dados. Ou seja, a capacidade máxima, vamos supor que é 10. Então, o fluxo pode ir de 0 a 10. Nesse caso aqui, será gravado aqui em C o valor 10. E agora, por fim, nós iremos gravar, né? Nós iremos guardar o índice do vértice ou nó que a aresta se originou na lista de adjacências. Ou seja, aqui a aresta que se originou, aqui a aresta onde está sendo aqui o vértice onde está sendo direcionada a aresta e aqui o vértice aonde a aresta se originou. Agora nós teremos a representação da estrutura do grafo como uma classe, formada por uma lista de adjacências, descrita em um código na linguagem C++, e ela pode ser representada da seguinte forma. Essa estrutura ela vai construir todo o grafo que queremos ali naquela rede de dados. E aí, na criação do grafo, nós iremos coletar as seguintes informações. O número de vértices ou nós presentes no grafo, o nível dos vértices ou nós em cada caminho e o vetor dinâmico das arestas adjacentes. Por fim, teremos as seguintes funções para a construção do grafo. Essas funções são a função para adição de novas arestas ao grafo, a função para a realização da busca em largura, ou BFS, a função para o envio de fluxo nas arestas e a função para o cálculo do fluxo máximo de todo o grafo. Então, falando sobre a primeira função, a função para adição de arestas no grafo, essa função ela foi feita para adicionar novas arestas ao grafo, só que ela utiliza duas arestas ao mesmo tempo. Teremos a aresta A, que é a aresta principal, e a aresta B, que ela serve como se fosse uma aresta auxiliar no grafo para os cálculos de fluxo. Então, ao adicioná-las, iremos realizar as seguintes operações. Primeiramente, para a aresta principal, ela irá iniciar com fluxo igual a 0, com sua capacidade máxima de fluxo que iremos determinar, e os índices de origem, nesse caso aqui V, e o índice de destino na lista de adjacências. Em seguida, teremos a aresta auxiliar. Ela será iniciada com fluxo igual a 0, capacidade igual a 0, porque como ela é auxiliar, ela, por enquanto, tem a capacidade igual a 0. Essa capacidade, esse fluxo, ele pode mudar ao longo dos cálculos, né, das iterações do código. Iremos também gravar, como a aresta anterior, os índices de origem e destino na lista de adjacências. Lembrando que esses índices serão o inverso da aresta anterior, certo? Ou seja, serão o inverso da aresta principal. Em seguida, teremos a pesquisa em largura, ou Breadth First Search, BFS. A pesquisa em largura ela foi feita para a realização da busca em largura no grafo criado, marcando os níveis dos nós nos possíveis caminhos do fluxo que vão de S a T. Então ela realiza as seguintes operações. Ela inicializa o nível de todos os nós do grafo com o valor de -1. Logo depois, ela inicializa o nível do nó inicial do fluxo, no nosso caso o nó será o S, com o valor de 0, porque o nível dele
será 0, será o primeiro nó de todo o grafo. Assim, cria-se uma pilha auxiliar para percorrer os possíveis caminhos de fluxo, que vão de S a T, com o primeiro elemento dessa pilha sempre sendo S. E por fim, percorre todos os caminhos possíveis de S a T durante a iteração, marcando os níveis correspondentes de cada nó. Caso não seja possível atingir o fim do grafo, ou seja, ter pelo menos um caminho que vai de S a T válido, então o grafo, essa função aqui, função BFS, irá retornar um booleano false. Caso contrário, caso tenha pelo menos um caminho de S a T válido, então ele irá retornar um booleano true. Em seguida, teremos a função que envia fluxo. Essa função ela vai enviar fluxo ao longo dos caminhos achados de S a T. E para isso, ela vai realizar as seguintes operações. Ela vai percorrer todas as arestas adjacentes, uma por uma, comparando a capacidade de fluxo de cada uma, priorizando sempre a menor capacidade de duas arestas a serem comparadas. Ou seja, se eu tenho uma aresta com capacidade 10 e uma aresta com capacidade 4, então sempre vou priorizar aquela capacidade menor, que é 4, que é o limite daquele caminho. Em seguida, ela envia um fluxo até que a capacidade máxima gravada ali, então no nosso caso 4, do caminho seja alcançada. Assim que alcançada, a função finaliza-se, ou seja, ela retorna a zero e finaliza a função, sai do seu ciclo. Assim que o final do grafo, ou seja, assim que eu vou de S a T, essa função ela vai finalizar todo o seu ciclo. Por fim, eu tenho o fluxo máximo. Essa função ela foi feita para o cálculo do fluxo máximo de todo o grafo, de todos os caminhos do grafo, somados juntos. Então ela vai realizar as seguintes operações. Primeiro, ela vai fazer a busca em largura, né? A pesquisa em largura, encontrando os caminhos possíveis de S a T, determinando os níveis dos nós presentes nesses caminhos. Em seguida, ela envia um fluxo por todos esses caminhos, até que a capacidade máxima de cada um seja atingida. Assim que a capacidade máxima de cada um é atingida, então ela realiza o somatório do fluxo máximo enviado em cada caminho e, por fim, retorna esse fluxo máximo. Então vamos supor que teríamos 3 caminhos possíveis. Cada caminho tem um fluxo máximo de 4. Então seria 4 mais 4 mais 4. Então o fluxo máximo do meu grafo seria 12 unidades de medida. Aqui a gente vai trazer um exemplo prático, ilustrado, de como seria a execução desse algoritmo de Dinic para fluxo máximo. Então a gente volta lá naquele exemplo inicial de grafo, e aqui a gente tem que o fluxo total se inicia em zero. Na primeira interação do algoritmo, Gustavo, na primeira interação do algoritmo, ele vai executar o BFS procurando níveis, enumerando os níveis de cada vértice do grafo e verificando se existem caminhos possíveis de S a T. Então, ele vai primeiro selecionar os menores caminhos. Então, os menores caminhos que a gente tem nesse exemplo, no momento, é S1, 3 e T, S1, 4 e T, S2, 4 e T. Então, ele vai verificar o fluxo nesses caminhos. Então, no primeiro caminho, que é o que eu mencionei anteriormente, a gente tem um fluxo máximo de 4. Já no segundo caminho, a gente vai ter um fluxo máximo de 6, porque ele já usou, na saída ali do ponto S, ele já usou 4 unidades de fluxo, então restaram 6. Então, no segundo caminho, eu vou ter um fluxo máximo de 6, passando ali até o vértice de 4 a T. Já no último caminho, a gente também vai ter um fluxo máximo de 4. Por que 4? Porque até o ponto 2 e 4, ele chega com um fluxo máximo de 9. Porém, no vértice 4, ele já usou 6 na interação anterior. Então, eles só restaram 4 para chegar até T. Então, ele vai ser um caminho com 4. E aí, como eu falei,
ele vai fazer o somatório desses fluxos, porque o nosso fluxo total vai ser o somatório de fluxos que passa nesse grafo. E por fim, ele gera um grafo residual a partir dessa primeira interação. Resumindo, os caminhos que ele já utilizou, ele vai inverter. O máximo que já passou, ele vai inverter os caminhos. Por isso que de S a 1 fica como 10, porque ele já usou 10, a capacidade máxima desse caminho. E no 4 ele também ficou invertido, porque ele também já usou a capacidade máxima. Então, a partir disso, a gente vai executar uma segunda interação do algoritmo de Dinic, que ele vai selecionar os caminhos possíveis que levam de S a T. No caso, os caminhos que estão marcados com X não podem ser utilizados porque não levam até o nosso final. Ele vai verificar se é possível e vai novamente definir os níveis para cada vértice do grafo. Então, a gente vai ter um nível de 0, 1, 2, 3 e 4, que é o que leva ao nosso destino final. Então, nessa interação, a gente tem apenas um caminho possível, que é 1, 2, 3 e 4 lá, que vai passar pelos vértices 0, 2, 4, 3 e T. Então, ele vai verificar qual que é o fluxo máximo que pode passar nesse caminho, que é um fluxo máximo de 5. Então, por que 5? Porque o grafo de baixo lá tinha o limite de 5. E após essa interação, ele vai somar com o que a gente tinha de fluxo máximo, que era 14, e vai gerar novamente um gráfico residual dessa interação, invertendo os grafos, as arestas que já foram utilizadas e tentando fazer a próxima interação. Na próxima interação, ele vai verificar se existe um caminho possível entre S a T. No momento que ele verifica que não tem nenhum caminho que leva de S a T, ele finaliza o algoritmo e retorna ao nosso fluxo máximo. Nesse caso, o nosso fluxo máximo, como mostrado anteriormente, será de 19 unidades de medida para todo o grafo. E aqui finalizamos o trabalho. As nossas referências bibliográficas utilizadas, temos principalmente o artigo de Dinic, onde ele descreve todo o seu algoritmo. Em seguida, nós temos alguns outros algoritmos, alguns outros livros, né, que falam sobre estruturas de dados utilizando C, que é a nossa linguagem base. E alguns outros artigos brasileiros que falam sobre fluxo máximos de rede, como o de Roberto Duó, que foi de grande ajuda. Mais uma vez agradecemos. Qualquer dúvida ou sugestões, entre em contato com a gente nos e-mails institucionais ribeirogustavo@discente.ufg.br, heloisa.maria@discente.ufg.br. Mais uma vez agradeço e até a próxima.